E aí, concurseira, tá começando mais um vídeo aqui no canal do J Marcos. Eu sou o professor João e tô trazendo aqui uma rápida novidade para você e quero também saber a sua opinião. Se você tá no mundo dos concursos, aqui é o canal certo para você. Eu não tô vendendo concurso nenhum, então só se inscreve aí, curte, compartilha e comenta para me ajudar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. A notícia aqui trazida do dia 19, né? No dia que eu estou gravando esse vídeo é o dia 20, mas esse vídeo vai ao ar provavelmente só no dia 23, tá? Então, trazendo aqui uma novidade para você, que é o Congresso promulga emenda constitucional que permite ao professor, acumular outro cargo público. Acúmulo deve respeitar o teto salarial e a carga horária. Em relação ao teto salarial, ninguém precisa se preocupar que o professor muito dificilmente vai chegar perto do teto, mas a questão da carga horária, isso sim tem que ser respeitado. E aqui na foto tem a sessão solene da promulgação da emenda à Constituição, a emenda constitucional, onde nós temos aqui o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, o presidente do Senado, Rodrigo Alcolumbre, eu falei certo, Rodrigo Alcolumbre, o o Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, perdão. E aqui do lado aqui dele o Alberto Neto, que é deputado federal pelo Amazonas, que foi ele que apresentou a primeira norma, que a princípio era a PEC, né, em 2019, e agora se transformou aí nessa emenda à Constituição 38. E o que é isso, tá? Ela foi aprovada agora no mês de dezembro no Senado e já tinha sido aprovada no mês de setembro lá na, na Câmara dos Deputados, né, em outubro, perdão. E agora ela permite que o professor, quem atua, né, na parte do magistério, ele vai poder acumular cargos públicos de professor, né? Como supor, eu sou servidor público 20 horas, trabalho só de manhã. E aí eu consigo, por exemplo, um cargo na Secretaria de Saúde do Amazonas como administrativo, por exemplo, e um cargo que trabalha 6 horas. E eu consigo conciliar, vamos dizer assim, entrando meio-dia e saindo 6 horas da noite, eu posso, né? Não era permitido isso antes. Então você que já estudou direito constitucional em algum momento, sabe que é vedado, né, para a acumulação de cargos públicos de maneira geral, mas para algumas profissões específicas, como era o caso do professor, você podia acumular 2 cargos de professor, por exemplo, né? Então você tinha aí um cargo de magistério, trabalhando, vamos supor, na Secretaria de Educação do Estado e outro na Secretaria de Educação da Municipal. E podia ter mais um terceiro na Ministério da Educação, né, no caso federal, desde que obedecesse os horários, né? A carga horária fosse compatível. Nenhum fosse dentro do horário do outro, né? Já agora, você vai ter... tinha a possibilidade também, né? Só para acrescentar mais um pouquinho, que podia acumular um magistério com um cargo técnico científico. Como assim? Vamos lá, por exemplo, prático agora mesmo. A gente teve agora os concursos recentes. Por exemplo, passei na CEMED, cargo de 4 horas, para trabalhar, conseguir uma vaga para trabalhar de noite lá. Então vou trabalhar, vamos supor aí, das 6 às 10 da noite. Mas eu passei num cargo técnico que era para professor no caso lá, profissional de educação física, na Assembleia Legislativa do Estado. Não era um cargo de professor em si, mas era um cargo técnico, né? Que era específico para professor, para quem é professor de educação física, profissional de educação física. E lá são 6 horas, então eu trabalhava, vamos trabalhar de 8 até as 14. Eu podia? Podia. Mas, se por acaso eu passasse por um concurso de assistente administrativo na própria Assembleia Legislativa, estou dando um exemplo aqui, tá? No caso seria assistente, que não é um nível específico, é só uma pessoa formada em nível médio, eu não podia participar, eu não podia assumir esse cargo, né? Eu era proibido conforme a lei.
Outro exemplo, passei para ainda, olha o nome, técnico administrativo no Ministério Público da União. Posso acumular o cargo? Não posso. Apesar do nome técnico, né, a própria jurisdição dizia que não podia. Que era técnico, eles entendiam como técnico científico, só se você tivesse uma especialidade naquilo, que seria o caso do professor, algum cargo de nível superior que exigia conhecimento de nível superior. Enfim, sem mais complicações. Agora pode, agora você pode. Então você pode ser administrativo de manhã e professor de noite. Administrativo de tarde, professor de dia. Pode ter qualquer natureza, qualquer natureza. Então tá aqui, ó. Autoriza a acumulação remunerada de um cargo público de professor, beleza? Com outro de qualquer natureza, desde que respeitados o teto salarial e a carga horária. Obviamente, como eu falei, teto salarial, o professor está muito longe do teto salarial. Então, isso aí não é problema. E a carga horária, e aí sim, né? É uma coisa que tem que ser visto direitinho. Então, a gente abre uma possibilidade aí para ser professor e ser qualquer outro cargo, desde que respeitada esses dois fatos aí, na carga horária e teto salarial. Nem todo mundo achou legal, né? Tava olhando aqui alguns comentários, alguns blogs, algumas páginas no Instagram também, que estavam criticando, falando que isso aí é uma precarização do trabalho do professor, porque o professor já trabalha muito e vai ter que trabalhar em outros ambientes. O professor não vai ter uma dedicação ali mais focada na parte da educação integralmente, ele vai ter que estar focado em outras áreas também, caso ele passe no concurso. É uma mudança muito importante, né? De qualquer forma, muito significativa. E outros lugares aqui, como por exemplo os próprios deputados aí, dizendo que é uma valorização do magistério, que ele acha que traz uma segurança jurídica a professores e professores e corrige uma distorção na Constituição e reforça o compromisso do Estado brasileiro com a valorização do magistério, e também um puxou o saco do outro aqui, falou que o outro é um grande ser humano, blá blá blá. Isso não interessa. De qualquer forma, e aí, você? O que você acha? Acha que foi uma boa? Acha que foi uma coisa negativa? Isso contribui? Ou é um retroage, né? O que você acha? Me diz aí. De qualquer maneira, deixa nos comentários, curte, compartilha, manda para os seus amigos também, professores, tá? A gente está com uma meta de chegar em 1000 inscritos aqui no canal e eu preciso da sua ajuda. Não vai custar nada. Se você está interessado também em concursos na área principalmente aqui no âmbito do estado do Amazonas, eu estou cobrindo aí sobre a ALEAN, sobre a CEMED, no concurso da SEMA, sobre o concurso da Guarda Civil Metropolitana, perdão, que está chegando aí também, e alguns outros concursos que estão por vir aí, tá? Então, você fez também SEDUC, ou melhor, fez CEMED, fez ALEAN também. Tô de olho em todos os movimentos, tem alguns vídeos interessantes para você também. Beleza? No mais é isso. Um grande abraço. Tchau!